O fim do ano vai chegando e aí a gente fica pensando como atravessar esse momento sem surtar, sem perder a cabeça, né? É um delírio coletivo que acontece que tudo precisa ser resolvido. E pode ser que você tenha até um receio, né, de talvez olhar para o que pensou para o seu ano, como se tivesse até devendo alguma coisa, né, como se não tivesse feito o suficiente ao longo desse ano, como se talvez lá no início do ano você tivesse planejado muitas outras coisas, que dá até aquele receio de talvez voltar nas suas anotações, como se fosse até aquele Excel financeiro que a gente tem medo de olhar, porque aí a gente vai se deparar com a realidade, né. Então, pode ser que você esteja passando por isso, né, que esteja com esse receio e com essa sensação interna de que, bom, talvez o ano ele não foi tão bom assim, né. E, em primeiro lugar, para a gente não surtar nesse final de ano, é importante que a gente pense que, bom, em primeiro lugar, final do ano todo mundo já está muito cansado, né, foi todo um ano, toda uma construção e vários acontecimentos, né, vários meses, vários dias, enfim, que foram passando e que com isso vem um cansaço muito natural, né. Ainda mais toda essa expectativa que se cria de final de ano, de que todas as coisas elas precisam encerrar, tudo precisa realmente estar maravilhoso, para aí sim iniciar um ano novo, né. E que se aquelas metas que você colocou lá no início do ano não foram atingidas, você não deu o check, não foi um ano suficiente. Então, a primeira regrinha que a gente vai combinar é de conseguir contextualizar de que um ano inteiro já é desafiador por si só, já exige muita coisa nossa. Então, quando chega no final, é muito natural que você se sinta cansada, desgastada, fisicamente, emocionalmente, né? Então, vamos fazer esse combinado de levar em consideração que existe todo um contexto de todo esse ano, desses 365 dias, né, que levam a um cansaço natural. E aí, depois dessa regra, desse combinado nosso, para como você vai olhar para esse final de ano, né? Regra eu não gosto muito, mas combinado, eu gosto mais dessa palavra. É importante também a gente olhar um pouco para a forma como você encara esse final de ano, como você encara esses objetivos, o que aconteceu ao longo do seu ano, porque pode ser, pensando numa metáfora, que exista quase como se fosse uma juíza interna, um juiz interno dentro de você, e que aqui dentro existe um tribunal. E você é a juíza que vai determinar se essas coisas elas foram corretas, não foram corretas, se foi feito bom o suficiente ou não, é que muitas vezes o que torna ainda mais pesado, ainda mais propício ao surto, é justamente esse tribunal, essa juíza que fica aí dizendo o que foi feito, o que não foi feito, como foi feito, enfim. Então, muitos pensamentos que podem vir é: ah, eu deveria ter feito melhor. Ah, eu poderia ter escolhido caminhar por aqui. Eu poderia ter decidido tal coisa no meu relacionamento, já estaria muito melhor. Eu poderia ter feito isso na minha carreira. Eu poderia ter organizado assim as minhas finanças. Essa juíza que vai dando, eu não sei muito bem esses termos, mas que ela vai dando os pareceres dela, de se tá condizente ou se não tá condizente, se isso é justo ou não, né. Só que o que que acontece? Agora, no final do ano, a gente olhar para trás e ver tudo isso, é muito fácil para essa juíza dizer o que que deveria ter sido, o que que não deveria ter sido. Quando na verdade, quando você estava passando por essas situações, era o que você tinha capacidade de decidir, era o que melhor você poderia fazer naquela situação. É claro que isso não quer dizer você olhar para situações em que você decidiu uma coisa e pensar, poxa, talvez nas próximas vezes eu vou agir assim, assim, assim. Mas é que agora que você já tem a experiência, fica mais fácil você olhar dessa maneira, né? Então, para não surtar nesse final de ano, o que que a gente precisa fazer? Silenciar um pouquinho esse tribunal interno, essa juíza interna que acontece, para aí sim, né, olhar com maior clareza, com maior tranquilidade para esse final de ano e já não iniciar um próximo ano com esse tribunal pegando fogo a toda, dando várias sentenças para você, né? Um outro combinado que a gente pode fazer para esse final de ano é de você ter em mente, repetir aí na sua mente várias vezes, que você não é uma empresa, você não é um robô. Então, se você fosse uma empresa, e ainda assim, né, as empresas. Vamos usar o exemplo do robô que fica mais fácil, porque as empresas também têm os seus grandes erros, né? Mas um robô que está programadinho ali para fazer as coisas como tem que ser feitas.
O robô, ele não passa por situações emocionais, né? Ele é totalmente matemático, né? Ele é configurado. E as nossas emoções, elas são naturais dos processos de lutos, de perdas, de decisões difíceis, de momentos desafiadores no geral, né? De dúvidas, de medos, receios, coisas que são inesperadas e que naturalmente acontecem na nossa vida, né? Então, a gente não se considerar um robô nesse final de ano ajuda a diminuir um pouco dessa cobrança interna de que as coisas não acontecem matematicamente, elas não são programadas, né? Você não é programado para operar assim automaticamente. Então, como é que você pode olhar para esse final de ano sabendo, tendo como pressuposto que você não é uma máquina? E repetir isso mesmo para você quando vier essa voz um pouco mais crítica que fala que você sim não deveria ter passado por determinadas coisas ou deveria ter sido mais fácil, né? As duas coisas são muito parecidas, esse juiz interno que tem e também essa prerrogativa de que a gente deveria ser matemático, de que a gente deveria ser como um computador, como um celular que é programado para fazer as coisas e que desconsidera dessa equação todos os processos naturais que um ser humano vive junto com as suas emoções, né? Porque aí, qual é o perigo? Esse cálculo, né, que a gente faz do que foi bom, o que não foi bom, ele considera só as coisas que não foram feitas, na maior parte das vezes, né? Quando essa juíza está muito ativada, né? Ela não reconhece todas as transformações e todos os processos que certamente você viveu. E aí, tudo que você consegue olhar é o que não foi feito, o que não foi entregue. Tá, mas espera aí. E todas as coisas que foram? Então, para não surtar, olhar também por essa perspectiva. Tudo que foi feito, todas as transformações, as dificuldades, os desafios que você passou, as mudanças internas, né? Diferentes formas de enxergar determinadas situações, determinadas pessoas. Então, isso é mais importante entrar na conta do que não foi entregue. O que não foi entregue, né? É claro, de novo, que isso não quer dizer não olhar para as coisas que não foram entregues e pensar, poxa, o que será que aconteceu por aqui? Mas entende que até a forma como eu vou olhar para isso é diferente do. Então, numa opção eu tenho, eu não entreguei porque eu sou ruim, eu não sou capaz, eu não fiz o suficiente. Outra coisa é, o que será que aconteceu naquele momento que foi mais desafiador para mim? Talvez o que eu não calculei quando eu coloquei esse objetivo, essa meta, né? Então, isso são formas de ajudar um pouquinho a não surtar quando a gente olha, desculpa, para nossa vida e para as coisas que, bom, conseguimos concretizar ou não, considerando que a gente não é uma máquina, sem cair nesse perigo de considerar só o que não foi feito, mas também o que foi feito, né? Que é o mais importante. E para fechar, queria te fazer uma proposta, um exercício bem simples, não é para você se cobrar em relação a isso, mas um exercício de um fechamento de ano, nem um fechamento de ano, mas de uma reflexão de final de ano, que é 3 momentos, 3 situações que você sim conseguiu atravessar. Que são situações que podem ter sido um pouco mais desafiadoras ou um pouco menos desafiadoras, mas que você conseguiu passar por isso. Além disso, você refletir e pensar em uma pessoa que te ajudou a passar por essas situações e que de alguma maneira foi um apoio, alguém que te trouxe segurança. E também uma decisão que você tomou durante esse ano, por menorzinha que ela pareça, que tenha sido uma decisão sua, genuína, importante e que te trouxe, né, uma movimentação na sua vida. Percebe que isso já é muito diferente de você olhar para tudo que você não entregou? A juíza, ela dá uma desativada quando você consegue reconhecer quais foram esses movimentos que muitas vezes não entram nessa grande conta que a gente está falando. Então, espero que esse vídeo possa te ajudar a passar por esse ano com uma forma de reconhecer o seu valor, reconhecer as suas conquistas, ao invés de uma tortura. E te desejo um feliz ano novo.